Muito boa noite, mestres do tempo! Sejam muito bem-vindos à nossa live Desconfinando o Tempo. Hoje uma live muito especial. Por quê? Porque nós temos duas séries juntas. Eu com a série Desconfinando o Tempo e o meu amigo André Campos vai trazer a sua tribo, a sua série que fala muito sobre a mentalidade, fala muito sobre a riqueza. Portanto, é hoje que nós vamos juntos construir aquilo que é uma mentalidade rica. Portanto, sejam bem-vindos. Você que está a assistir aí no replay, fique aqui até o final, porque você vai aprender muita coisa sobre como construir a sua mentalidade rica, como construir a sua maneira de ser e de estar através da sua mentalidade e como progredir a partir daí. Portanto, vem comigo, porque hoje é um dia mesmo muito especial, um dia que nós vamos construir a tal mentalidade rica e buscar dentro dessa mentalidade tudo aquilo que nós podemos construir no nosso dia a dia, quer seja financeiramente, mas vocês vão verificar que não é só financeiro, é muito mais do que isso. Ter uma mentalidade rica é você construir muito para além daquilo que é a riqueza financeira, e sim tudo aquilo que está em volta disso. Portanto, você que está assistindo ao replay, vem comigo e vamos estar juntos nisso. Boa noite, Ariadne. Boa noite, Andréia. Seja bem-vindo. Vou já te chamar aqui e vamos juntos construir isso. Vamos lá. Boa noite. Aqui por uma música. Hello, André. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Que prazer, que honra ter aqui comigo. Eu consigo e você comigo. Hoje é em dose dupla. Estamos os dois na nossa série de lives toda quinta-feira. Eu com a minha tribo de mestres do tempo e você com a sua tribo de pessoas altamente produtivas, mentalmente produtivas e com uma Milionários riqueza espirituais. mental. Fantástico. Boa noite, meu querido. Boa noite, Gustavo. É a primeira vez que faço assim uma live em conjunto. É verdade. É a primeira vez e é um prazer estar aqui contigo para falar sobre este tema tão importante que é a mentalidade rica, que é um tema que eu gosto muito de falar e com certeza as pessoas depois desta live vão ficar com outro tipo de mentalidade e espero que seja então a mentalidade rica. Fantástico, fantástico. Vamos entregar muito conteúdo aqui hoje, portanto vocês têm que estar aqui conosco. Boa noite, Daniela. Boa noite, Rick. Boa noite, David. Boa noite, Lusa, Tereza, Ana. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui convosco. André, pá, é mesmo uma estreia nossa. Também nunca tinha feito isso. Ou eu tinha um convidado, ou eu era convidado. Hoje não temos convidados ou alguém principal, vamos colocar assim, ou quem está a convidar. Hoje somos ambos convidados e ambos estamos a convidar. Portanto, vamos Exatamente. juntar aqui, e isso é uma das formas também de a gente começar a introduzir até o tema, né? Boa noite, Felipe, também. Seja bem-vindo, chegando agora, que é Juntos Vamos Mais Longe. Sozinhos podemos até ir mais rápido, mas juntos vamos de certeza mais longe. E então queres aqui partilhar com o pessoal como é que nós nos conhecemos? Com certeza, com certeza. Mas é assim, nós fazemos parte, a gente pode até dizer, porque nós temos um mentor em conjunto, chamado Wendel Carvalho, que ele fala uma frase maravilhosa que eu gosto sempre de reproduzir, que aves da mesma plumagem voam juntas. E nós somos aves da mesma plumagem. Por quê? Porque nós queremos voar para o mesmo caminho, queremos buscar a nossa evolução. O André colocou essa semana, que eu achei brilhante, uma pergunta que eu até repliquei essa pergunta hoje, que é: você tem investido no seu desenvolvimento pessoal? E isso é uma pergunta que eu acho fantástico, que a gente não para perceber que nós podemos investir em cursos, em formações profissionais, até mesmo em algumas férias brutais. Mas às vezes nós esquecemos daquilo que é mais importante, que é investir em nós. E nós somos a base de tudo aquilo que é o construto do resto.
né? Portanto, nós nos conhecemos nisso, nessa busca de desenvolvimento pessoal nosso, porque a gente também quer desenvolver-se. E o facto de nós buscarmos esse desenvolver-se acabou por nos juntar. E é engraçado que, como vocês devem perceber pelo sotaque, eu sou meio brasileiro, meio português. Nasci no Brasil, mas vivo há 18 anos aqui em Portugal. E não é muito longe de onde o André vive. Eu estou aqui em Viseu, centro de Portugal, mais no interior. O André já está mais pro litoral, mais ali para a zona da praia, mais próximo da praia do que eu. Não está precisamente na zona da praia, mas está mais próximo da praia do que eu. E tu já viveste mais perto de mim. É verdade, é verdade. Mesmo perto de ti. Em Mesmo perto de Aveiro, mim. um distrito lindo, no litoral também centro, litoral norte, centro-norte de Portugal. Quem não conhece, tem que conhecer. É um sítio maravilhoso. Boa noite, Carmen. Boa noite, Boa noite, Janine. Carmen. Boa Costuma noite, assistir às Felipe. lives todas, a Carmen. Boa noite. Fantástico, seja bem-vinda. Mas é verdade, é uma cidade magnífica e maravilhosa. E a gente acabou por troca de conversa, olha, vamos estar juntos, vamos fazer alguma coisa juntos. E cá estamos hoje a E só partilhar. conseguimos hoje. E só conseguimos hoje. Já estamos aqui há uns 2 meses a falar para a gente fazer alguma coisa, né? Sim, sim, sim. Já há uns 2 meses, Mas sim. nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Hoje é um grande dia e por isso é hoje esse melhor momento para nós estarmos juntos, final do mês. E o final do mês é importante porque, pelo menos pessoalmente eu falo, quem não me conhece, já agora deixa eu me apresentar, meu nome é Gustavo Desousados, para quem não me conhece. Eu sou mentor de gestão do tempo com inteligência emocional. Eu sou mentor dos mestres do tempo, as pessoas que têm inteligência de tempo, que utilizam o tempo como seu melhor amigo e não como seu pior inimigo, né? E, André, apresenta-se. Para Pronto. quem não te conhece. Sim, o meu nome é André Campos. Eu sou formado em Direito, exerço a profissão de advogado. Sou um apaixonado por desenvolvimento pessoal. Já ando aqui no estudo e aprendizagem do desenvolvimento pessoal já há alguns anos, mais intensivamente desde 2018, em que já fiz um processo de coaching enquanto coachee durante 2 anos e meio. Depois também já fiz vários cursos, estou constantemente a investir em mim. Também recentemente também sou autor do livro O Milionário Espiritual. Comprem, eu já comprei, tá bem? O Eu Gustavo posso, já eu comprou. posso dizer de carteirinha. Isso não é aqui essa história de você é meu amigo, me dá. Não, esqueçam isso. Comprem, invistam no vosso desenvolvimento, ok? Isso é um pormenor importante. A gente tem esse péssimo vício. Isso tem a ver com a mentalidade. Nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco, ok? Da gente sempre querer alguma coisa do outro sem dar o devido valor, né, André? Mas diga, Exatamente. desculpa, te interrompi. Eu estava a dizer, sou autor do livro O Milionário Espiritual, que foi publicado em janeiro. Quem quiser saber mais sobre o meu livro pode entrar no meu link na bio, que tenho o site do meu livro O Milionário Espiritual. E sou uma pessoa que de facto entende que a vida é para crescer. É para estarmos em constante evolução e crescimento. Por isso é que eu, a partir do momento em que entrei no desenvolvimento pessoal, foi algo que me apaixonou. E todos os dias parece que aprendemos coisas novas, conhecemos pessoas novas todos os dias. Com É uma certeza. constante estarmos a conhecer pessoas novas. Eu, quando no curso que eu fiz com o Gustavo, eu conheci muitas pessoas. E são essas pessoas que são as aves da mesma plumagem, que voam juntas e auxiliamos, ajudamos uns aos outros e crescemos, contribuímos. E, e eu e o Gustavo temos esse objetivo: crescer, contribuir, e para isso investimos em nós mesmos, para depois também servir, contribuir com qualidade as pessoas que nos querem ouvir, como vocês que estão aqui hoje. E para vocês que estão aqui, que já entraram nesta live, podem convidar os vossos amigos, carreguem aqui, apertem aqui no aviãozinho e convidem os vossos amigos Deixa eu dar para uma esta dica. live Deixa eu dar aqui ter. só uma dica. Quando vocês carregarem no botão, vai subir vários nomes.
cliquem naqueles que estão com uma bolinha verde. Por que a bolinha verde, Gustavo? Por uma razão muito simples, são as pessoas que estão online agora. Você pode até mandar para muitas pessoas, mas se calhar essas pessoas só vão aparecer amanhã no Instagram ou muito mais tarde e acabam por não aproveitar. As que estão com bolinha verde estão agora no Instagram. Então, carreguem, vai subir vários nomes, cliquem lá, todos aqueles que têm bolinha verde, e chamem para cá para eles aprenderem também. Nosso grande objetivo é partilhar conhecimento. É aquilo que nos move, aquilo que nos une também, né? Então, o facto de a gente estar literalmente a investir em nós é mesmo para nós partilharmos, que é uma das principais, ou se calhar para mim, é a principal função na vida de uma pessoa, que é servir ao próximo. E nós estamos a fazer da melhor forma que nós sabemos, que é servir e partilhar o conhecimento que nós temos e aprendemos e continuamos a aprender. Isso é um mundo inacabado que vai Olha, constantemente desenvolver. O Alex, que conhecemos também na Jornada das 5 Liberdades, não sei Boa se chegaste a noite. conhecer na live, o Alex. Fantástico. Boa noite, imparável. Boa noite, Alex. Boa noite, Miguel. Estela, Ellen, boa noite, sejam bem-vindos. Gratidão por vocês estarem aqui. Portanto, aquilo que nós trazemos aqui é um pouco, e já começando a introduzir aqui aquilo que a gente veio trazer para vocês também. Nos dias de hoje, as pessoas estão muito habituadas, e isso eu vou pedir para o André desenvolver melhor. Hoje em dia, as pessoas estão muito habituadas a viver com uma mentalidade de escassez. Uma mentalidade onde eu reclamo aquilo que eu não tenho e não agradeço aquilo que eu tenho. Que eu me queixo do problema que os outros ou que as outras pessoas me trazem, mas não olho para as oportunidades que eu posso desenvolver. Portanto, essa mentalidade de escassez, muitas das vezes, cria os resultados que vocês estão a ter. E aí, André, eu queria te pedir para desenvolver um pouco melhor esse aspecto, que é como é que nós construímos a partir, ou retiramos essa mentalidade de escassez. Por quê? Porque nós somos bombardeados diariamente com esse tipo de mentalidade. É a mentalidade dos telejornais que só nos mostram aquilo que está a correr de menos bom. É a mentalidade da conversa das pessoas que só focam naquilo que é o problema que as pessoas têm, ou que o governo tem, ou que meus patrões têm, ou que meus funcionários têm. Seja qual é o tipo de trabalho que você tem, o tipo de vida que você leva. E aí as pessoas acabam por, literalmente, entrar numa vida de manada, aquela vida de ir com os outros. E vivem num paradigma de escassez. Como é que nós transformamos isso num paradigma de abundância? Olha, relativamente a isso, e tu falaste aí num aspecto que eu acho muito importante, que tem a ver com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vimos, porque tudo o que acontece no nosso dia-a-dia é estímulo. E esses estímulos, se nós tivermos mais estímulos de escassez do que estímulos de abundância, vamos permanecer na escassez. E por isso é que é importante, primeiro, é o que eu faço, eu cortei com as notícias da comunicação social ver o noticiário. Somos dois. Acabou, porque se tu, imagina, os meus pais era muito comum na hora de jantar assistirem às notícias. E a questão é esta, tu quando estás a jantar e assistes às notícias, primeiro parece que o comer não sabe tão bem. E depois, de certa forma, ficas logo influenciado pelas notícias negativas que saem na comunicação social. Mas esta mentalidade de escassez, isto é muito mais profundo, e as pessoas têm que ter essa consciência, é muito mais profundo do que apenas as notícias da comunicação social. Onde é que eu quero chegar? Isto vem lá desde a nossa infância, desde pequeninos. Desde pequenos somos condicionados e somos quase que instigados a ter uma mentalidade de escassez. Tu podes isto, não podes aquilo, ou seja, nós não podemos ter tudo, estamos sempre constantemente a dizer que
pais a dizerem às crianças que não podes ser isto porque nós não temos dinheiro, não podes, portaste mal, não vais ter, já não vamos comprar nenhum presente, ou seja, isto é algo que é muito mais profundo, que vem da infância, e depois criam-se aí as chamadas crenças, e são essas crenças limitantes que se formam na infância que dão origem à mentalidade de escassez. Este é um aspecto determinante, e por isso é importante primeiro tomar essa consciência que isso acontece durante a infância e que somos programados durante a infância para ter essa mentalidade de escassez, e então, enquanto adultos, é alterar essas crenças limitantes por crenças potenciadoras, de forma a que essas crenças limitantes sejam postas de lado e sejam, de certa forma, adormecidas. Mas eu acho que é muito importante, de facto, as pessoas com quem nós nos relacionamos também. Porque é muito importante eu relacionar-me contigo, é muito importante eu relacionar-me com o Alex, que está aqui, é muito importante eu fazer cursos com o Wendel, é muito importante eu fazer o curso de Inteligência Emocional com o Paulo Vieira. Porquê? Porque essas pessoas têm uma mentalidade rica e essas pessoas não querem nos fazer crescer e têm uma visão de mundo onde há abundância. Há abundância, em que essas pessoas dizem é possível ter abundância em todas as áreas da nossa vida. E tem que existir esse equilíbrio. Porque se nós tivermos abundância numa área, por exemplo, nós trabalhamos muito, ganhamos muito dinheiro, só que depois temos um relacionamento em casa com a mulher péssimo, não temos tempo para estar com ela. Depois não temos tempo para estar com os filhos. Ou seja, a abundância tem que ser construída como um todo. Isso é possível, só que claro que é um trabalho que exige, é complexo, mas por isso é que também estou aqui, eu e tu, para ajudar estas pessoas. Com certeza. Mas mentalidade rica, para mim, e a grande diferença em relação à mentalidade pobre, é o seguinte: a autorresponsabilidade. Quem assume a responsabilidade da sua vida tem uma mentalidade rica. Quem culpa os outros pela vida que tem uma mentalidade pobre. Por isso é que é importante nós assumirmos a responsabilidade por tudo o que nos acontece. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Porque nós às vezes dizemos, e agora vou falar aqui de uma situação muito que até pode criar alguma polémica, que é o seguinte. Imagina que nós vamos a passar na passadeira. Como é que se diz no Brasil passadeira? Rapaz, já não lembro. Tantas coisas já é mais português que brasileiro. Não é o passeio, eu estou com a nomenclatura de cá, mas é a faixa de pedestre. Pronto. Na faixa de pedestre, tu passas, é o teu momento de passar na faixa de pedestres ou na passadeira, e és atropelado. E és atropelado por um carro. E a questão é esta. E aqui eu vou distinguir entre culpa e responsabilidade. Tu não tens culpa no acidente, porque a pessoa atropelou-te e tu estavas na faixa de pedestre. Só que tu tens que assumir a responsabilidade daí para a frente. Tu não vais estar a vida inteira a falar no episódio e a culpar e a tua vida a não andar para a frente por causa desse episódio. Ou seja, tens que assumir a responsabilidade. Tudo bem, a culpa, neste caso a culpa não é minha, mas eu tenho que assumir a responsabilidade por este acontecimento. E quando nós começamos a estudar, por exemplo, o poder dos pensamentos, o poder das palavras, e quando às vezes acontecem certas coisas na nossa vida que nós até pensamos, eu não mereço isto. Não.
Tu mereces, eu mereço. Cada um tem a vida que merece. Porquê? Porque são os nossos pensamentos predominantes, são as nossas palavras que conduzem à nossa realidade, àquilo que acontece na nossa vida. Por isso é que é importante nós termos essa consciência que tudo acontece também por nossa responsabilidade e temos que assumir essa responsabilidade. Agora, as pessoas de mentalidade pobre, quando acontece qualquer coisa que de inesperado, o primeiro passo é culpar a outra pessoa. Ou é a outra pessoa, ou é o governo, ou seja, é sempre um terceiro. Ou seja, é logo transferência de culpa. É mais fácil transferir a culpa do que ser melhor. Tem que sempre haver um culpado, né? Não pode ser eu, mas tem que sempre haver um culpado. Eu vou dar um exemplo de uma situação muito triste que aconteceu hoje, que eu em conversa com a minha esposa, ela contou-me de uma situação de um menino de 15 anos, né? Que estava pendurado na baliza. Estava se pendurado na baliza na escola, né? E aí começou a balançar e o professor, sai daí, sai daí, sai daí. E essas balizas são de ferro, são pesadas, mas não são presas, certo? O que aconteceu? A baliza virou em cima da criança, quando ela estava pendurada, pegou-lhe no pescoço e a criança morreu. Isso aconteceu, não sei se foi hoje ou ontem, ela me contou hoje, né? E aí, obviamente, aquilo que nós estávamos a conversar, ok, vão culpar alguém. Ou a culpa é do professor ou a culpa é da escola. Tem que sempre arranjar um culpado. Claro, estamos a falar de uma situação extremamente grave, que é a perda de um filho. E isso, obviamente, não estamos a colocar aqui esse mérito. Estamos a falar da mentalidade que nós temos para além disso. Certo? Os pais não estavam naquele momento, não estavam a participar daquele momento, não vivenciaram aquele momento, mas tem que chamar para si essa tal responsabilidade daquilo que é daqui para frente, né? Claro, num processo de luto, uma das coisas que nós fazemos, ou uma das fases do processo de luto, é a revolta. Revolta e rejeição, né? Então, a culpabilização do outro também tem muito a ver com a culpa e essa rejeição. Só que, no nosso dia a dia, nós passamos, entre aspas, por processo de luto. Quando nós perdemos alguma coisa, por exemplo, voltando ao caso que o André falou, quando uma pessoa é atropelada, ela perde uma funcionalidade durante algum tempo que ela tinha. Isso é uma perda, isso é um processo de luto. E você precisa ter a consciência de, ok, eu posso ficar nas fases da revolta e da rejeição, ou ir em direção à aceitação e demonstrar dentro de mim, e aí eu busco um fator anterior a isso, não é só a responsabilidade daquilo que vem daqui para frente, mas a responsabilidade daquilo que também aconteceu. Por mais que eu tenha razão, se eu tomasse a responsabilidade de, ok, eu tenho, isso faz parte de uma lei de trânsito, que é os condutores têm que parar para eu passar. Mas se eu não paro para ver se eles pararam, o que pode me acontecer é eu ser atropelado. E a responsabilidade começa antes do acontecimento, e não necessariamente só depois, né? Então, muitas das vezes a gente está sempre à espera que o patrão faça por mim, que o governo faça por mim. Ah, isso é porque ele não fez. Ah, porque o meu colaborador não trabalhou como deveria ser. Eu dou um exemplo, essa semana tem sido uma semana de extremos desafios na minha vida. Eu amanhã e sábado tenho um congresso internacional, que eu sou presidente desse congresso, que é o Congresso Internacional de Saúde e Bem-Estar. E que vários fatores foram delegados para colaboradores que faziam parte desse processo. E ontem, literalmente, 90% das coisas caíram de volta em cima de mim. Isso tem dois fatores. Eu poderia falar, porque eles não fizeram o trabalho deles como deve ser. Porque eles deveriam ter feito isso e não fizeram. Ou chamar a responsabilidade daquilo que era a minha coordenação e falar aonde eu posso melhorar para, primeiro, resolver o problema. E segundo, não voltar a acontecer. Porque quando nós temos uma equipa, nós temos dois fatores quando nós delegamos alguma coisa. Que é ou delegar, ensinar, demonstrar e organizar, ou delargar. Já ouviu essa, André? O delargar. Não, essa não.
Não. Essa eu aprendi tem mais ou menos 2 semanas com um mentor chamado Vitor Damasio. Você também já teve esse mentor, chamado Vitor Damasio. E ele mandou esse insight, eu falei, fantástico. E olha que eu semanalmente fazia reuniões para verificar pontos de situação, como é que estavam as estruturas, aquilo que foi delegado se estava a ocorrer bem, se era preciso de algum ajuste, e fazia sempre um balanço. Só que faltando 2 dias para o Congresso, literalmente caiu tudo em cima. E eu tive que fazer essa reflexão e verificar. Primeiro, vamos resolver os problemas. Depois, vamos refletir sobre aquilo que nós podemos melhorar, aquilo que nós podemos corrigir e aquilo que nós podemos potencializar. Primeiro para a aprendizagem, e foi uma brutal aprendizagem. Eu saí de lá roto ontem. Hoje também, né? Porque falta um dia para o Congresso. Né? Porque os últimos detalhes, falta sempre qualquer coisa para você fazer nos últimos detalhes, por mais organizado que você seja. E depois, qual é a aprendizagem que eu tirei a partir daí? E o que daqui para frente eu vou ter que fazer para que isso não volte a acontecer? E aí eu parei para pensar, será que eu delarguei essas pessoas? Será que eu dei a informação e esperei que elas fizessem? Ou eu ensinei essa informação passo a passo e não houve por parte da pessoa ou das pessoas? Porque quando é só uma pessoa, a gente até percebe, ok, pode ter acontecido. Como são várias pessoas, o problema não está nas pessoas. O problema está em si. Então, essa reflexão é importante. E o problema, sim, está em mim. Por quê? Porque, claro, eu centralizei muitas informações em cima de mim e as pessoas tinham que passar por mim para fazer determinadas coisas e eu verificava com essas pessoas se elas tinham feito ou não e elas, ou para não dar o braço fraco e dizer que não fez, ou simplesmente por acharem que estava feito, diziam que estava tudo bem e que as coisas estavam feitas e estava tudo organizado, né? Mas isso é uma reflexão para seguir e nós, quando acabar o Congresso, falarmos, ok, vamos sentar, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos corrigir, o que nós podemos potencializar daqui para frente. Então, é o literalmente orar e vigiar, é organizar, ajustar e evoluir, mas chamar a responsabilidade de tudo o que aconteceu para si, que também é importante. Exato. Tu assumiste a responsabilidade. Por isso, estás de parabéns e é o que tu dizes. Esta experiência servir de aprendizagem para futuras situações, porque quando tu falaste que algumas pessoas não foram capazes de falar contigo e dizer o que é que estava mal, o que é que era preciso fazer, isso também com certeza te levou a refletir, se calhar eu não deixei essas pessoas à vontade para falarem comigo. E por isso elas não se abriram comigo. Mas é o que eu digo, mas isso tudo faz parte da aprendizagem e com certeza o Congresso amanhã vai correr muito, muito bem. Agora, relativamente a esta questão da mentalidade rica, eu quando estudei um livro, não sei se já estudaste esse livro, A Psicologia do Sucesso, que é da Carol Dweck. Não, por acaso não. Bom, ela fala dos 2 tipos de mentalidade, dos 2 tipos de mindset, em que ela fala do mindset fixo e do mindset de crescimento. E o mindset de crescimento equivale à mentalidade rica. Ou seja, o mindset de crescimento é daquelas pessoas que aceitam novos desafios, não têm medo de errar, sabem que errar faz parte do processo de aprendizagem, de evolução, enquanto que as pessoas de mentalidade fixa têm tanto medo de errar, tanto medo do fracasso, que nunca saem da zona de conforto. Não se mexem, não se movem. E ela diz uma coisa muito interessante quanto ao mindset, que é um mindset, a mentalidade que vai levar ao sucesso em todas as áreas da tua vida. E isto é muito importante, nós sabemos que é a nossa mentalidade, a nossa atitude perante a vida, perante cada acontecimento da nossa vida, que vai determinar o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Por isso é muito importante nós compreendermos que, quando se fala em mentalidade, eu quando ouvi falar em mentalidade, em mindset há uns anos, até parecia que era assim uma coisa... Um bicho de 7 cabeças. Exatamente.
Mas a mentalidade, o mindset é a atitude mental, a tua atitude perante a vida. Perante todas as situações da vida. É o teu mindset em casa, é o teu mindset no trabalho, é o teu mindset nos teus cursos, é o teu mindset nos teus investimentos, e é essa mentalidade que vai determinar o teu sucesso em todas as áreas da tua vida. E se tu decidires então ter um mindset de crescimento, de crescer, de evoluir, de errar, de sair da zona de conforto, de saber que vais ser criticado na maior parte das vezes por aqueles que não fazem nada, que não têm coragem de fazer o que tu fazes, que é muito mais fácil estar a criticar os outros quando não se faz nada e quando não se aprende nada e tem-se uma vida medíocre. Que a questão é precisamente esta, é que quem tem uma mentalidade rica não tem uma vida medíocre e quem tem uma mentalidade pobre tem uma vida medíocre. E o que é uma vida medíocre? Uma vida medíocre é daquelas pessoas que não têm objetivos. É daquelas pessoas que, se conseguir pagar as contas, está tudo bem, não dá nada a este mundo, tem o seu emprego, trabalha 8 horas, muitas vezes está a olhar para o relógio até acabar o trabalho e depois vai para casa, bebe umas cervejas com os amigos, chega à casa, vai dormir e é assim isto durante a vida inteira. E são essas pessoas que têm esse tipo de vida e têm mentalidade pobre, que criticam aqueles que estudam todos os dias, que trabalham todos os dias, que arriscam, que saem da zona de conforto, que decidem que a vida não é estar 45 anos a fazer a mesma coisa, quero mais, quero aprender mais, sendo que é muito importante compreender-se o seguinte: qualquer profissão, qualquer curso que nós tiramos na universidade, esse curso tem de ser coadjuvado com o estudo a posteriori de outras áreas de conhecimento. Há áreas muito importantes, como nós sabemos, por exemplo, inteligência emocional, comunicação. Inteligência emocional, comunicação, isso é importante, saber comunicar. A maior parte das pessoas não sabe comunicar. Pois. Não sabe comunicar. E porquê é que não sabem comunicar? Também não sabem comunicar, ninguém lhes ensinou, mas também não sabem que existem vários tipos de linguagem, por exemplo. Nunca estudaram isso, nunca ouviram falar nisso. Não sabem que uma pessoa aprende muito bem visualmente, auditiva, só que há outra que já não é assim, precisa de outro tipo de linguagem. Ou seja, por isso é que o investir em nós mesmos é importantíssimo para sairmos da média, sairmos da mediocridade. Por exemplo, estão aqui pessoas nesta live que eu conheço, Carlos, Lúcia, que são pessoas que têm mentalidade rica. A Lúcia também recentemente tirou a formação em coaching. E são estas aves que estão comigo. Fantástico. Estas duas pessoas estão comigo e acompanham-me, e mais uma vez obrigado por estarem aqui. Ou seja, o sair da mediocridade é algo que 95, 96, 97% das pessoas, 98%, não fazem. Não fazem. Porque isso exige sair da zona de conforto, exige arriscar e exige mudar as crenças limitantes instituídas na infância. Isso é que é o essencial. Enquanto essas crenças limitantes criadas na infância se mantêm, tu vais sempre ter o mesmo tipo de vida e não vais ter evolução, nem vais ter qualquer tipo de crescimento. Por isso é que outro aspecto essencial que distingue a mentalidade rica da mentalidade pobre é precisamente porque as pessoas de mentalidade rica estão constantemente a investir nelas próprias, em formações, em cursos, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre olham para isso
como se fosse jogar dinheiro fora. Para as pessoas de mentalidade pobre, frequentar alguma formação, algum curso, é jogar dinheiro fora. E normalmente são as pessoas de mentalidade pobre que parece que sabem tudo. Parece que sabem tudo, dão palpites sobre tudo. E, e nunca estudaram sobre o assunto. E as pessoas de mentalidade pobre são essas, nunca estudaram sobre o assunto, mas dão palpites, querem ensinar ao Gustavo como é que se tem produtividade, mas nunca estudaram sobre isso. Tu, Gustavo, estás a dar uma aula sobre produtividade e aparece alguém, mas isso não é nada assim. Ou seja, a pessoa nunca estudou sobre o assunto, mas vai-te dizer que não é nada assim. Mas nunca estudou, mas não é assim. Ou seja, isso são pessoas de mentalidade pobre, que é muito, que às Eu vezes gosto, diz. desculpa te interromper, André, eu gosto muito de dizer, e aliás, como eu apresentei, não falei, eu sou professor universitário, minha área de especialidade é neurologia. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos que eu não sou a verdade absoluta. Nunca fui nem nunca serei. Eu sou um simples aprendiz que busca constantemente aprender mais. E tudo aquilo que eu disser, se alguém me comprovar que está errado, eu só vou agradecer. Mas tem que me comprovar, tem que me mostrar em estudos científicos aquilo que eu estou a dizer não é realmente bem assim e as coisas já evoluíram e, professor, ganha juízo e muda aquilo que você está a dizer. E eu fico muito feliz quando isso acontece. Por quê? Primeiro, me faz estudar mais, o que é ótimo. Eu sou um louco por estudos, adoro estudar. E segundo, todos nós crescemos e aprendemos. Porque eu já apanhei muitos desses, o André. Já apanhei muitos. E eu sou professor universitário há qualquer coisa com 6 anos. Né? 7 aninhos, desde 2014. E eu já apanhei muitos, que são os chicos espertos. Aqui em Portugal nós chamamos dos chicos espertos. Né? No Brasil, dependendo da região, são os malandros. Aqueles malandros que gostam de querer se dar bem à custa da piada alheia. Né? Então, eu já apanhei muitos desses. E eu gosto sempre de dizer isso. Eu não sou a verdade absoluta, estou longe disso. Ao contrário, estou a aprender. Todos os dias eu estou a aprender. E invisto sempre em nova aprendizagem. Né? Eu falo, o André, quando nós nos conhecemos, ele falou do livro dele, eu só estou em falha numa coisa, eu não comecei a ler. Só li a primeira parte, mas não li o livro todo. Que é uma falha, mas pronto, com o Congresso esqueça. A gente tem que ter as tais prioridades e focar naquilo que a gente precisa fazer e gradativamente. E eu tenho um hábito de leitura noturna, que eu gosto sempre de ler o meu livro, que vai me ajudar no meu desenvolvimento pessoal. Né? Então, gosto muito de ler alguma coisa de noite. Tenho na minha cabeceira sempre um livrozito e que permite-me sempre ter mais insights, construir novos conhecimentos, construir novas maneiras de ver a mesma coisa. Né? Então, quando eu tenho esses alunos, eu sempre falo, por favor, desmintam-me. Por favor, provem para mim que eu estou errado. Mas para que vocês façam isso, vocês precisam estudar. É simples assim. E quando você estava a falar sobre esse fator as pessoas dizem que tá sempre informações ou sempre a estudar é rasgar dinheiro ou gastar dinheiro à toa, né? Jogar dinheiro fora. Né? E quer você, já ouvimos isso milhentas vezes. Milhentas vezes. Né? Só que o melhor investimento que vocês podem fazer na vida é em vocês mesmos. Mais do que vocês investirem numa formação específica, é vocês investirem em vocês mesmos. Eu digo isso, eu agora falei do Vitor Namazi porque eu entrei no grupo dele nesse momento, que é o Maestria, que é um grupo de produtores digitais, né, que são focados no desenvolvimento do se importar com o próximo. É uma tribo que ele chama tribos do bem, de pessoas do bem que querem partilhar com o próximo e evoluir junto com o próximo. É o se importar. Né? E continuo tendo o meu mentor, que é o Wendel, e continuo a estudar e a ler e a buscar. Isso por quê? Porque quando nós queremos fazer aquilo que é a coisa mais importante da vida, que é servir ao próximo,
nós primeiro temos que servir a nós mesmos. Evoluir a nós mesmos para poder dar o nosso melhor para o próximo. Isso faz toda a diferença. Faz literalmente toda a diferença. E quanto mais a gente busca, mais a gente quer buscar. E isso é magnífico. E é precisamente isso. É que por vezes às vezes eu também tenho alguma dificuldade, é que eu começo um curso, estou no meio desse curso, só depois surge outro curso também interessante, só que eu agora já não sou assim, é que eu depois comprava outro curso e às vezes dispersava-me um pouco. Agora já não sou assim, agora tudo bem, estou a fazer este curso, vou terminar este curso, vou aprender, vou aplicar o que eu aprendi no curso e então passo para o próximo curso, porque o conhecimento só se torna efetivo quando é aplicado mesmo na prática. Porque eu de facto no início era muita teoria, só que depois eu não aplicava. E agora eu aplico. E o curso do Wendel foi muito, muito importante nesse aspecto. Mas eu aqui queria perguntar aqui à nossa audiência qual foi a última vez que fizeram um curso, ou até podem dizer o último curso que fizeram de nível de desenvolvimento pessoal, formação, para partilharem aqui comigo e com o Gustavo. Escrevam aí no chat o último curso que fizeram, para nós vermos se vocês andam a investir na vossa formação. Se andam a ter uma mentalidade rica, se andam a buscar evoluir. Né? Eu gosto sempre de dizer, eu tenho uma frase mítica que eu gosto muito de reproduzir, não é uma frase minha, também não sei o autor. Se você souber, me ajude, ok? Que tem a ver com esse fator da aprendizagem. O teu sucesso está por detrás daquilo que você ainda não aprendeu a fazer. O teu sucesso está por detrás daquilo que você ainda não conhece. Então, se está detrás daquilo que você não conhece ou não aprendeu, o que cabe a ti? Voltando à história da responsabilidade. Buscar novos conhecimentos, buscar novas aprendizagens. Para quê? Para evoluir. E quando nós evoluímos, nós modificamos tudo na nossa vida. O André, no início, falou sobre o aspecto do desequilíbrio da roda da vida. Né? A roda da vida é uma ferramenta para nós verificarmos quais são as áreas da vida que estão mais ou menos potencializadas. Né? Ela tem a ver com a nossa vida pessoal, tem a ver com a nossa vida profissional, tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com as nossas finanças. Né? Então, essa roda da vida, ela teoricamente precisa estar em equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é buscado através de uma coisa maravilhosa chamada tempo. E por isso que eu amo tanto falar sobre o tempo. Eu venho desenvolvendo essa área na minha vida, qualquer coisa, como 6 anos. Desde 2015 eu comecei no desenvolvimento pessoal. E hoje li uma frase sobre o tempo. Então partilhe isso, por favor. É que o maior investidor do mundo, Warren Buffett, disse o seguinte: eu posso comprar tudo, mas não posso comprar o tempo. Eu conheço essa frase. Por isso é que o tempo é mesmo muito importante, muito precioso, e eu acho que o tempo também, eu por acaso ainda estou agora a refletir neste momento sobre isso, e acho que faz sentido, que é a mentalidade rica também passa por saber usar o nosso tempo, mas saber dizer não àquilo que não nos convém. Com certeza. E existem várias técnicas para isso, ok? Existem várias formas de você dizer não. Quem tiver curiosidade e for lá no meu Instagram, no meu feed, tem lá algumas dicas sobre como dizer não, que é uma coisa interessante. Existem várias formas de nós dizermos não. E não de uma forma positiva, ok? Ei, Gustavo, como assim? O não já é negativo. Como é que você está dizendo que existe uma forma positiva para dizer não? Pronto, existem várias formas de nós dizermos não e eu vou descortinar aqui rapidamente, ok? A primeira é dizer não. Não é não, pronto, acabou. Não, pode fazer isso? Não. Por quê? Porque não. O segundo, para
porque isso depois depende da maneira como você tem as suas atitudes, sua maneira de ser e de estar. Né? Tem pessoas que não gostam de ferir suscetibilidades, não gostam de ferir o outro, e por isso dizem sim, que são agradadores. Como são agradadores, acabam por simplesmente dizer sim, e guardem isso para vocês. Guardem isso, anotem isso. Vocês não percebem, mas eu estou aqui a anotar, olha aqui, ó, já está tudo cheio aqui. O André vai falando, eu vou anotando, ok? Por quê? Porque isso daqui tem frases aqui brilhantes e insights fantásticos que a gente colocar na nossa vida em prática. E eu tenho uma coisa que eu ensino para os meus alunos também, em relação a esse fator da prática, é uma regra de 1 para 3. Ponham sempre isso na vossa vida, essa regra de 1 para 3. Como assim, Gustavo, 1 para 3? A cada 1 hora de aprendizagem, 3 horas de aplicação. Se vocês não fizerem essa regra 1 para 3, não funciona. Vocês vão ser um acumulador de informação, vão criar uma coisa chamada obesidade mental. Vocês vão acumular e não vão pôr em prática. E aí eu criei essa regra, que não é minha. Essa regra não é minha, ok? Essa regra é um dos maiores, aliás, o maior mentor e o maior coaching do mundo, chamado Anthony Robbins, ok? É uma regra dele, não fui eu que inventei isso. Mas eu criei isso para mim e eu partilho isso sempre. É uma regra de 1 para 3. A cada 1 hora que você estuda, você tem que ter 3 horas no mínimo para pôr em prática, senão não vale a pena essa 1 hora. Existe uma tríade que eu gosto sempre de bater nessa tecla, que é aprendizagem sem prática não gera conhecimento. Aprendizagem sem prática não gera conhecimento. Se você quiser ficar só na aprendizagem, tá tudo bem. É mais alguma coisa que eu ouvi falar. Mas se você quiser realmente ter conhecimento sobre aquilo, você precisa colocar em prática. Isso você precisa dedicar tempo. E o tempo é o tal bem mais precioso que nós temos na vida. E me dá arrepios quando as pessoas falam, vou aqui só matar o tempo um bocadinho a fazer qualquer coisa. Você está matando o bem mais precioso da sua vida. Dá Por acaso, arrepios quando eu ouço. há muito tempo que eu não ouvi essa expressão. Há muito tempo que eu não ouvi essa expressão. Opa, mata-me quando eu ouço essa expressão. Então, eu ensino quase diariamente, porque eu tenho um método chamado método de inteligência do tempo, né, como nós utilizarmos o tempo como nosso maior amigo, como utilizar o tempo para ser mais produtivo em todas as áreas da nossa vida, para criar o tal equilíbrio da nossa vida, e é você pôr uma pitada, um semear e um regar diário em cada uma das áreas da nossa vida. Existe aquela frase que nós colhemos o que plantamos, certo? Eu não digo que vocês colhem o que vocês plantam. Eu digo que vocês colhem o que vocês regam. Eu posso plantar várias sementes. Pensa que uma semente é uma área da sua vida. Mas se eu não regar diariamente, eu não vou colher nada. É simples assim. Então, quando nós falamos que nós temos um desequilíbrio, eu estou muito bem profissionalmente, mas a minha vida familiar está uma desgraça. Isso significa que você regou demasiado esta planta e esqueceu desta. É simples assim. Por isso que nós utilizamos em Life Coaching essa história da roda da vida. Porque nós conseguimos olhar, e quando nós somos muito visuais, e o André falou bem da inteligência e da aprendizagem em termos visuais, auditivos, algumas pessoas mais sensoriais, okay? Faz com que nós, quando vemos alguma coisa, nos traz uma responsabilidade maior do que simplesmente ouvir falar. Por isso, eu não vou virar aqui a minha câmera, porque tá ali um bocadinho de bagunça, porque eu estou a arrumar a casa, mas eu tenho uma parede com tudo aquilo que eu preciso saber, tá ali espetado. A minha roda da vida tá ali. Eu estou a ver exatamente quais são as áreas que estão boas e eu preciso manter ou melhorar um pouco, e as áreas que estão menos boas e que eu preciso pôr um pouco mais de rega e construir um pouco mais. E eu tenho ali também na minha parede a minha visão de 20 anos. Uou, Gustavo, que isso? Visão de 20 anos, você tá louco? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Olha a mentalidade medíocre. Falar que... Já ouviram essa frase, certo? Eu não vou fazer isso porque eu não sei se eu estou vivo amanhã. Isso é uma mentalidade ridícula, medíocre. Por que é uma mentalidade pobre? Porque você, como é óbvio, não sabe se vai estar aqui amanhã. Mas como é óbvio, você precisa saber para onde você vai.
Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E eu tenho certeza mais que absoluta que você não quer ir para qualquer lugar. Então, para você saber para onde vai, você precisa ter um plano. E eu bato muito nessa tecla. Planejamento é tudo na vida. Criar metas, orientar uma visão de longo prazo. Esse jogo é de longo prazo, não é de curto prazo. E a Se você meta quiser, bem específica. bem específica, Especificar bem a meta. bem específica. Por quê? Porque eu quero saber onde eu vou, mas eu preciso fazer um caminho para lá chegar. E as pessoas muitas vezes param no caminho. Por quê? Porque não tem bem certo onde elas querem chegar. Então qualquer tipo de vento que tem aqui vai me levar para outro sítio. E não vai me levar para o meu caminho. Por quê? Porque eu não sei onde é que é. Imagine, vamos pensar numa coisa. Um transatlântico. Tá lá o comandante do navio e tá lá no leme a guiar o leme da sua vida. E o que ele faz? Ele está aqui e faz isso. Vou repetir. Ele faz isso. Isso é um mínimo movimento no leme. Só que o destino que ele teria para cá, com esse mínimo movimento, ele vai te levar para lá. E foi um mínimo movimento. Isso fez com que a gente mudasse completamente o rumo da nossa vida. Então, quando vocês estiverem presos em alguma coisa, vocês não precisam fazer grandes mudanças. Vocês só precisam fazer isso. E gradativamente, diariamente, vocês vão construir aquilo que é o caminho que vocês querem alcançar. Mas se vocês não souberem para onde vocês vão, qualquer lugar serve. Isso tem a ver com o nosso propósito. E depois há uma coisa muito importante que também, que eu agora é uma área que eu acho muito interessante, tem a ver com os hábitos. Porque nós, para atingirmos qualquer objetivo na nossa vida, nós temos que ter consciência que há hábitos que têm que ser instalados. Há hábitos que têm que ser instalados. Se eu, por exemplo, eu quero ter um corpo excepcional, eu tenho que treinar todos os dias. Eu tenho que ter uma alimentação saudável. Eu tenho que descansar bem durante a noite. Ou seja, e a questão é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, muita dificuldade mesmo, em adquirir esses hábitos. Isso tem uma explicação. Posso? Deixa eu só dar a minha opinião em relação a isso. Primeiro, dois fatores. O primeiro, nós criamos maus hábitos e tornamos escravo deles. Nós criamos maus hábitos e tornamos escravo deles. Devemos criar bons hábitos para tornarmos escravo deles. E o segundo fator tem a ver com uma coisa chamada rotinas. Mas fala aquilo que você ia dizer. E eu já explico essa história da rotina. Não, porque o nosso cérebro está programado para economizar energia. Essa é a principal razão. Isto já vem lá dos tempos dos paleolíticos. O nosso cérebro não mudou nesse aspecto. O nosso cérebro está programado para economizar energia. E mais, e para comer açúcar. Aí é que está. É economizar energia e comer açúcar. Por isso é que é muito difícil entrar em dietas. Por isso é que é muito difícil fazer exercício físico todos os dias. Mas a questão é esta, mas isto depois também tem a ver com o processo de formação dos hábitos e é importante, e é uma área que estejam atentos, que é uma área que eu vou desenvolver também cada vez mais, que é essencial. Nós, para termos resultados, temos que, em determinadas áreas, temos que instituir os hábitos para ter esses resultados, senão não vai haver resultado nenhum. Nós não conseguimos ter resultados se fizermos uma coisa 2 ou 3 vezes. Tem que ser uma consistência, tem que ser o hábito, tem que ser a disciplina. Porque hoje, por acaso, que eu hoje também estive em formação, sobre procrastinação. Ai, tão bom. Sobre procrastinação. Já fui assim. Exatamente. E falavam lá na questão do processo de formação do hábito, daquele processo da deixa, que é o chamado gatilho, que nos leva a fazer qualquer coisa. Depois falar também da recompensa,
porque o nosso cérebro é movido a dopamina, e depois a repetição, ou seja, esse processo, esses 4 passos, é que depois nos vão levar à formação do hábito. E por isso que é um processo complexo e que, isto era um motivo para uma live, é um processo complexo, é um processo complexo e que muitas vezes exige a mudança de identidade. Temos que mudar a nossa identidade para adquirir aquele novo hábito, senão as coisas não vão acontecer. Por isso, os hábitos é importantíssimo. A pessoa que tem mentalidade rica, que tem resultados na vida, essa pessoa instituiu os hábitos certos, os hábitos positivos para os resultados. Porque são os hábitos positivos que nos levam aos resultados. E depois tu, quando tens resultados, vais te sentir cada vez melhor, entras ali num ciclo virtuoso, até pode ser um ciclo vicioso de sucesso, o que é bom. Sim, sim. Um ciclo vicioso de sucesso. Por isso é que é importante nós criarmos os hábitos certos para o sucesso, e as pessoas de mentalidade rica também fazem isso. Eu só queria falar de mais um aspecto, Gustavo, quanto à mentalidade rica e mentalidade pobre, que é um aspecto importantíssimo, que tem a ver com a questão das pessoas de mentalidade rica saberem gerir o dinheiro, e as pessoas de mentalidade pobre não sabem gerir dinheiro. Eu no meu Instagram e também no meu canal do YouTube, que eu também já tenho um canal do YouTube, por isso, pessoal, sigam o André. Subscrevam o meu canal, o Milionário Espiritual, no YouTube, que eu já tenho lá alguns vídeos, e num desses vídeos eu falei o seguinte: dinheiro não é fast food. E o que é que eu quero dizer com isto? Se nós olharmos para o dinheiro como comida rápida, como algo para satisfazer algo de imediato, ou seja, temos que comer logo, temos que gastar de imediato o dinheiro que temos, nós nunca vamos ter riqueza, nunca vamos ser ricos, nunca vamos ter património. Porque o fast food, que foi criado, penso, na Inglaterra, o fast food foi criado porque os trabalhadores das empresas tinham pouco tempo para almoçar. E como tinham pouco tempo para almoçar, criaram o fast food, que era aquela comida que era feita de forma rápida, que eles tinham pouco tempo, e então podiam nesse momento satisfazer a fome e não chegar atrasado ao trabalho. Agora, se nós olhamos para o dinheiro também como fast food, que pegamos o dinheiro e parece que comemos logo tudo, vai logo para a boca como se fosse um hambúrguer, nós nunca vamos construir riqueza. E as pessoas de mentalidade pobre, aqui em Portugal há um ditado que é chapa ganha, chapa gasta. Ou seja, tu ganhas, gastas, ganhas, gastas. E estás nesse ciclo vicioso. Enquanto as pessoas de mentalidade rica não. As pessoas de mentalidade rica, primeiro passo, isso também tem a ver com a métrica do enriquecimento. O primeiro passo que qualquer pessoa de mentalidade rica faz quando ganha dinheiro é pagar a si próprio primeiro. Esse é o primeiro passo da pessoa com mentalidade rica. Já o Robert Kiyosaki, quando no livro Pai Rico, Pai Pobre, fala disso. Paga a si próprio primeiro. Quando recebes dinheiro, não pagues de imediato as despesas. Paga primeiro a ti próprio. Porquê? Porque se tu, quando recebes dinheiro, começas a pagar despesas, o que é que acontece? Parece que o dinheiro nunca sobra e parece que nunca vais investir. Por isso, a pessoa de mentalidade rica, o que ela faz primeiro é pagar a si próprio. Sendo que há uma métrica do enriquecimento que não é minha, que eu aprendi no curso de Inteligência Emocional do Paulo Vieira, em que ele fala de 6 passos que eu quero partilhar aqui com vocês e que tem a ver com a criação de mentalidade rica, também mentalidade rica quanto ao dinheiro, e como criar a prosperidade e a riqueza financeira, que são 6 passos. Primeiro
primeiro passo é paga a ti próprio primeiro. O paga a ti próprio primeiro significa que, por exemplo, recebes dinheiro, levanta esse dinheiro do multibanco e sente esse dinheiro nas tuas mãos. Sente mesmo a textura da nota, sente o dinheiro e tu dizes: eu recebi este dinheiro, que bom, que sentimento tão bom. O segundo passo, curiosamente, é a doação. Ou seja, o segundo passo da métrica do enriquecimento é a doação, é o doar. Doar a uma instituição. Não passa necessariamente por... Eles falam em doar dinheiro, mas pode também ser doação de bens alimentares, de roupa. Mas Até o ideal... mesmo de tempo. Até Diz? mesmo de tempo. Até Ou mesmo de mesmo de tempo. tempo. Ou As mesmo pessoas de não tempo. pensam nisso. Elas falam, eu não faço filantropia por quê? Porque eu não tenho tempo. Aliás, minto, porque eu não tenho dinheiro. E eu falo sempre para elas, então você tem tempo. Tempo eu tenho. Então por que não dou o seu tempo? Exatamente. Por que não faz um voluntariado 1 hora por semana? Não precisa ser por dia, é por semana. A cada 15 dias. Isso vai fazer uma diferença brutal na vida das pessoas. Você não tem dinheiro? Tem tempo. Dou o seu tempo. Exatamente. Terceiro passo da métrica é investir para ser rico. Ou seja, o dinheiro que tu ganhas, parte desse dinheiro, é à volta de 10%, deve ser para investir. E quando se fala em investir, fala-se em investir em ativos financeiros. Ativos financeiros é aquilo que nos coloca dinheiro no bolso, ao contrário dos passivos que tira dinheiro do bolso. Exemplo de ativo, por exemplo, fundos de investimento, fundos de ações, por exemplo, começar a investir para ter um imóvel para arrendamento e para gerar renda. Isso são exemplos de ativos, ou seja, investir para ser rico tens de fazer isso sempre. E o quarto passo é pagar as contas, ou seja, pagar as As pessoas contas... fazem primeiro, né? Exatamente, ou seja, pagar as contas vem apenas em quarto lugar. Pagar as contas. Depois, o quinto passo é investir nos teus sonhos. Separa uma quantia para investir nos teus sonhos, seja a tua viagem de sonho, seja a tua casa de sonho, mas parte tem que ser para os teus sonhos. E em sexto lugar, é simplesmente para gastar com o que tu quiseres. Pode ser ir jantar a um restaurante, pode ser ir a um fim de semana para um hotel. Aí está na tua disponibilidade, podes fazer o que quiser quanto ao sexto passo. Ou seja, esta métrica do enriquecimento, que são as pessoas de mentalidade rica que fazem isto, é que te vai conduzir à riqueza financeira. E aqui tens tudo. Ou seja, também aqui há como que uma roda da vida quanto ao enriquecimento. Ou seja, tu tens que abarcar todos estes aspectos para efetivamente poder prosperar e ter uma vida com abundância e não em escassez. É isso. Gustavo, não sei se querias falar mais alguma coisa. Amigo, só gratidão. Só gratidão, fantástico, fantástico esse insight. Se vocês não apontaram, apontem. Quem não conseguiu apontar tudo, tá tudo bem. Nós vamos partilhar esse vídeo, vai ficar no meu IGTV, vai ficar no IGTV também do André, ok? E, André, como nós tínhamos prometido não passar muito de 1 hora, já estamos aqui há 1 hora. E tínhamos muito... a gente ficava aqui a noite toda a falar. Isso era certo sabido, com certeza. Amigo, gratidão do fundo do coração por partilhar esse momento conosco, né? E para todos que estiveram aqui, gratidão por vocês estarem aqui. Próxima quinta-feira, no Desconfinando o Tempo, vamos ter uma colega que também é ave da mesma plumagem, igual a nós, que é a Daniela Lali. Vamos falar sobre um tema muito interessante, que é diálogos e necessidades emocionais, na série Desconfinando o Tempo, que é quinta-feira, no mesmo horário da série do André. Portanto, próxima quinta-feira, André, faz a sua propaganda, agora é a tua vez. Exato. Na próxima quinta-feira, curiosamente, Gustavo, acreditas que na próxima quinta-feira eu vou estar em 2 lives? Ei lá, fantástico. Mas numa live sou convidado e na minha live da Quinta do Milionário Espiritual eu vou ter um convidado
e vamos falar de algo muito, muito interessante, que são umas lições que eu tirei de um filme, que é o Poder Além da Vida. Brutal. Poder Além da Vida, que é um filme excepcional, em que há uma série de lições em que o título da live vai ser As Regras para a Vida. São regras determinantes para a nossa vida. Por isso convido já para a próxima live, para a próxima quinta-feira, que vamos falar desse tema tão interessante, das regras para a vida. E continuem a seguir o meu conteúdo no Instagram e, como eu disse, visitem o site do meu livro O Milionário Espiritual. E Não só visitem, muito comprem um livro. Não é só exatamente, visitar, comprem um livro, vale a pena, vale mesmo a pena. Eu só li um bocadinho, só o início, vale muito a pena, ok? é um Vale investimento, muito a pena, é um investimento seguro. vale a pena, Por isso, ok? invisto, Invistam em invisto vocês. no Milionário Espiritual, porque é um livro que tem muito de mim, da minha mentalidade, está muito nesse livro, e em que o crescimento e a contribuição é muito importante, e falo muito da questão de podermos ter uma vida em abundância, com riqueza interior, com riqueza financeira. Por isso, Fantástico. aproveitem esta oportunidade. E queria agradecer-te então, Gustavo, por termos estado aqui nesta live Fantástico, e, amigo. e por Eu que ter agradeço. aprendido contigo nesta live. Gostei muito desta de regra do 1 para 3. Já só por essa regra do 1 para 3 já valeu muito esta live. É isso. E por isso, um grande abraço, e quando eu for a Viseu, temos que nos encontrar Temos que pessoalmente. encontrar com certeza. Eu vou pedir Tá só um bom? favor para quem está aqui. Nós vamos fazer agora um momento print. Vamos fazer um print e façam um print também. Postem nos vossos stories, me marquem o André. Escrevam um insight, uma frase que marcaram vocês nessa live de hoje e partilhem. Isso é o quê? Isso não tem a ver contigo, não tem a ver conosco, tem a ver com quem não esteve cá e pode gerar aprendizagem para essas pessoas. E elas depois podem, isso aqui é interessante, e depois assistem a live inteira. Portanto, vamos fazer esse favor. Eu vou colocar aqui em 3, em 2, em 1. Fazer aquele momento print. Fantástico. Já tiraram? Sim? Não? Eu fico aqui a Eu falar que nem um ventríloco. Deixa eu ativar de novo os comentários. Meus queridos, gratidão por vocês estarem aqui. Bem-ajam. Uma excelente semana, um ótimo fim de semana. Quer eu, quer o André. Esperamos vocês na próxima quinta-feira. Série Desconfinando o Tempo e série, que não é uma série, é a quinta do Milionário aqui no Espiritual. Milionário Espiritual. Exato. Todas as quintas-feiras, sigam o André, me sigam. Nós partilhamos diariamente conteúdos. Eu sobre gestão do tempo e inteligência emocional. O André é sobre como ter uma mentalidade mais rica e ter um equilíbrio emocional e também um equilíbrio de vida em todas as áreas da vida. Bem-ajam. Um beijo enorme em vossos corações, Abraço. André. Um grande abraço. Abraço. Fique com Abraço. E até Deus. a E até a próxima. próxima. Abraço. Já.